Como nós amamos o nome do nosso Deus, como nós amamos a presença do nosso Deus, porque nós temos experimentado do amor dele. Quando você experimenta do amor de Deus por você, tudo que você quer é se entregar mais e experimentar mais do amor perfeito de Deus por cada um de nós. Nos problemas que nós passamos nas nossas vidas, todos nós passamos por dificuldades em áreas diferentes, mas quando nós nos colocamos de coração, reconhecendo que de nós mesmos, não podemos resolver os nossos problemas e que nós necessitamos da mão poderosa de um Deus em cada momento das nossas vidas. Quando nós nos inclinamos de coração, Jesus, eu preciso da tua presença, eu preciso experimentar o teu amor, sara o meu coração, eu preciso mais de ti. A presença real de Deus, a mesma presença de amor, quando Jesus se entregou na cruz por amor a cada um de nós. É esse amor que Jesus já demonstrou na cruz por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não é quando nós éramos bonzinhos e íamos na igreja todo domingo. Quando nós ainda éramos pecadores, necessitados de um socorro, de uma salvação, de uma esperança. Jesus morreu por nós e deu a vida dele por nós, para dar a cada um de nós hoje, a criança, o jovem, você hoje, aqui, você tem uma nova condição onde você pode viver. Quando eu olho aqui a vida dos jovens, ontem nós tivemos o show de talentos, e o que eu vejo na vida desses jovens é simplesmente uma palavra, a alegria de poder servir a Deus e de estar na presença de Deus. Porque o jovem que realmente conhece a Deus, ele não precisa de ter vícios, ele não precisa ser preso a nada aqui desse mundo. E ele pode ter uma alegria por causa da presença de Deus, que cada um desses jovens tem andado. Eu lembro bem no início da igreja, quando no culto de jovens tinha pouquíssimas pessoas. E eu vinha lá da minha casa, que fica 1 hora daqui da igreja, e eu estava vindo sozinha no meu carro e Deus falou comigo que eu iria ver cada um daqueles jovens andando no poder de Deus. E esses que estavam aqui faziam parte daquele grupo inicial, né? E eu posso ver a fidelidade de Deus. E eu posso ver o poder da entrega de corações e a transformação que Deus quer operar em cada um de nós. Porque eu conheço de perto a situação da Nara, da Tati, e eu sei que só a presença de Deus poderia trazer esse lugar que elas estão vivendo hoje. E muitos jovens aqui na igreja, não somente elas. Um lugar de liberdade. Quando o jovem tem esse lugar de liberdade por causa da presença de Deus e por causa do amor de Deus que eles têm conhecido, realmente eles podem ir para qualquer parte desse mundo e ser esse lugar de sal da terra e luz do mundo. Porque as pessoas vão desejar essa vida, essa alegria, essa paz, esse amor que eles têm andado. E esse lugar é para cada um de nós. O nosso Deus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de vida, de paz, onde você não é mais escravo das suas emoções, onde você não é mais escravo dos desejos da sua carne, onde você não é mais escravo de absolutamente nada. Você pode viver na condição de liberdade dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Então você é livre em Cristo Jesus para andar nesse lugar, em novidade de vida, onde o seu Deus te dá toda a condição de você andar nessa terra para agradar a Ele em primeiro lugar. Se para agradar a Ele você precisa amar, a condição de amar está na presença dEle. Se para agradar o seu Deus você precisa perdoar, o perdão está na presença do seu Deus. Se para agradar a Ele você precisa mortificar os desejos da sua carne, esse lugar de força está na presença do seu Deus. Onde nós queremos andar com a nossa vida aqui na terra? O você real é o você que nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você recebeu o quê? Uma nova natureza. Você estava morto e recebeu a vida. E com essa nova natureza, que é o seu espírito, você tem relacionamento com Deus. E Deus te fala, se você mortificar os feitos do seu corpo, certamente você vai viver. Quem quer viver aqui na terra?
Eu quero viver, eu quero ter uma vida em abundância, onde Deus supre o que eu preciso no meu dia a dia, onde eu experimento Deus, onde quando eu tenho um problema, eu não preciso correr aqui para a igreja ou ligar para alguém para poder pedir socorro na presença de homens. Eu tenho livre acesso à presença do meu Pai. E Ele escuta o meu clamor, e Ele inclina os ouvidos para ouvir o clamor de uma filha. Pai, socorre-me, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua paz nessa situação onde eu não vejo solução. Mas a tua presença é para mim tudo o que eu mais preciso. A tua presença supre o meu coração, onde eu mais necessito ser suprida e sarada, é a tua presença que supre o meu coração. Quando você faz isso lá dentro da sua casa, no momento dos seus problemas e das suas dificuldades, certamente a presença do seu Deus virá. E com a presença dele vem o socorro, e vem o amparo, e vem a segurança, e vem tudo o que você precisa para vencer aquela situação que você estiver passando na sua vida. Lá dentro do meu closet, lá no meu guarda-roupa, na hora que eu entro lá, tem uma frase que Deus colocou no meu espírito. Que as minhas circunstâncias são temporais e são passageiras. Não importa as pressões que as minhas emoções fazem sobre mim, quando eu estou olhando e vivendo uma situação onde toda a pressão que está sobre os meus ombros parece que nunca vai desaparecer. E quando eu entro lá e vejo, não, a minha circunstância é temporal. Isso que eu estou vendo com os meus olhos. O meu Deus já está vendo o final de tudo isso. Então, não importa o que eu estou passando hoje, importa onde tudo isso vai acabar. Porque a palavra de Deus, aquilo que Deus fala com você no seu espírito, quando você passa tempo a sós com Ele, está acima da palavra dos homens. E a vontade do Senhor para a sua vida está acima da vontade dos homens. O que Deus fala a seu respeito está acima do que as palavras dos homens a seu respeito. Então, quando você é jovem, você necessita saber isso, quem você realmente é em Cristo Jesus. E por toda a nossa vida, nós vamos precisar desse lugar de segurança, quem nós somos em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, com direito a esta herança maravilhosa de paz. Algumas semanas atrás eu passei uma situação de muita pressão nas minhas emoções, o problema que eu estava vivenciando. E durante todo o dia existia uma pressão muito grande, um medo muito grande. Mas como que vai ser? Como que vai ser isso? E vinha todos aqueles pensamentos, e acompanhado dos pensamentos vinha um temor e uma angústia muito grande. Tanto que, no momento que eu estava lá no quarto buscando a Deus, eu ficava super bem, segura, fortalecida. Mas quando eu saía do quarto para fazer os meus afazeres do meu dia, cuidar dos meus filhos, fazer compra lá no supermercado, eu vinha toda aquela pressão sobre as minhas emoções. Tanto que um dia eu estava lá no supermercado, eu chorei no meio do supermercado. Por quê? Todos nós somos iguais, nós temos as nossas emoções. A diferença está, o que nós vamos fazer com elas no momento do nosso problema. O que você vai fazer com as suas emoções? No momento que você está cheio de temor, no momento que você não vê solução, o nosso Deus nos deu a condição de, na presença dEle, por causa da presença dEle, Ele tirar do nosso ombro todo o peso e despedaçar o jugo. Sabe o que é o jugo? É exatamente essa pressão que as suas emoções te fazem no momento do seu problema. Então, quando aquele problema ali começou, era como se eu estivesse andando assim, uma tonelada aqui nas minhas costas. E com o passar dos dias que eu fui me entregando a Deus, da maneira mais simples possível, da maneira que você, como filho, tem acesso à presença do seu pai. Quando seu filho chega da aula lá na sua casa, morrendo de fome, às vezes passou por dificuldades lá na escola, ele não chega lá na sua presença cheio de palavras difíceis ou tentando esconder aquilo que ele passou. E você, como filho de Deus, você tem um acesso na simplicidade do seu coração. Entra para a presença de Deus, Ele já sabe tudo o que você está passando. Ele já sabe. Antes da palavra sair dos seus lábios, Ele já conhece toda a sua vida, Ele já conhece todos os seus dias, Ele já te conheceu quando você era uma criatura informe, no ventre da sua mãe. Todas as mulheres grávidas lá, no primeiro ultrassom que fez, já tinha lá todo o formato bebezinho. Não, tinha um feijãozinho, um negócio desse tamanhozinho, nem dá para ver.
Quando você era ainda essa criatura informe no ventre da sua mãe, o seu Deus, o seu Pai, já conhecia todos os seus dias aqui na terra. E que segurança existe nesse lugar? Que mesmo com os seus olhos você não vê solução para o problema que você está passando. Você tem um lugar de segurança. O meu Deus já conhecia todos os meus dias. Então eu só preciso fazer uma coisa: ouvir o que ele diz a respeito dessa situação aqui. Porque ele já sabia o final de tudo aquilo. Ele já sabia. E antes de começar aquela situação, na mesma semana, Deus me deu uma palavra. E eu estava lá com os meus filhos, num tempo que a gente tem lá para orar e ler a Bíblia. E eu li aquela palavra com eles. E aquela palavra foi a condição de ver o cuidado do meu pai comigo. De me avisando antes daquilo tudo acontecer. Esse é o amor que o seu Deus tem por você, que você está perdendo tempo. Quando você fica só na sua própria vida, nessas dificuldades que todos nós passamos, Ele é o maior interessado de tirar do seu ombro todo o peso e de despedaçar o jugo, aquilo que te prende, ó. Talvez você está preso por muitos e muitos anos da sua vida, numa mesma condição. Mas a presença de Deus que está aqui hoje, e ela está lá com você quando você busca Ele. Ele deseja fazer o povo dele livre, verdadeiramente livre. Quando eles estavam 400 anos presos lá no Egito, eles eram o quê? Escravos. Eles trabalhavam dia e noite e dia. E eles não tinham nenhuma esperança. Mas o nosso Deus, com a mão poderosa dele, ouviu o clamor de um povo que clama. Por que você acha que Deus não escuta você? Ou que Ele não vê aquilo que você está passando? São as suas emoções que te impedem de enxergar. Porque nessa palavra aqui, só existe o amor de Deus demonstrado por nós. E naquela condição lá no Egito, o que aconteceu? Deus mandou o libertador para fazer aquele povo livre daquela condição. Que eles não poderiam ser livres deles mesmos. Entendeu? E você não consegue ser livre hoje de você mesmo, sozinho. Mas Jesus é o seu libertador. Ele veio aqui e deu a vida dele para você e a sua família serem livres. E livres de todo peso, de toda dor, de tudo aquilo que prende a gente nas condições aqui desse mundo. Deus tem uma vida preparada para você e para a sua família. Que você precisa estar na presença de Deus para você conhecer esse lugar. Não existe vida fora da presença do nosso Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo que você tem de bom na sua vida veio da mão poderosa desse Deus. Reconheça lá no seu dia a dia. Tenha um coração agradecido ao seu Deus. Não é porque você merece. Toda boa dádiva, tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da presença do meu Deus. Os meus bens, a minha família, tudo foi o meu Deus que me deu. Tenha o seu coração agradecido a Ele. Deus não muda por causa das suas circunstâncias. Ele nunca vai mudar. O que Ele já falou para você e para a sua família está para sempre estabelecido nos céus. É como se a mão poderosa de Deus tivesse escrito lá no céu. E ninguém pode alcançar lá e tirar daquele lugar o que Deus já estabeleceu para você. Eu quero esse lugar, conhecer mais a presença do meu Deus, ser mais livre, amar a Ele mais, porque Ele é o meu amparo. Ele que sustenta a minha sorte, o arrimo da minha sorte. A gente fica buscando a sorte, né, nas condições naturais aqui da nossa vida, mas essa palavra me garante que Ele é que sustenta a minha sorte. Ele que tem o futuro, meu futuro e da minha família nas mãos dele. Então existe esse lugar para cada um de nós. Quando a gente fala de mortificação, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Nara, pode vir aqui só um minutinho? Tudo que Deus, pelo Espírito, guia você a você deixar de lado na sua vida, que nós chamamos de mortificar os feitos da carne. Pode ser, vou dar só alguns exemplos, mas cada um de nós, quando nós começamos a orar em línguas, é como se uma luz acendesse aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, e o Espírito Santo começasse a mostrar para cada um de nós as áreas da nossa vida que necessitam de mudança. Todos nós precisamos mudar em alguma área da nossa vida. Porque, como eu disse, Deus já conhece todo o seu futuro.
E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa de mudança na sua vida, para poder entrar naquele lugar da perfeita vontade de Deus. Aquele dia que eu ministrei sobre a perseverança, que a gente colocou um quadro aqui da vontade de Deus, aquele muro altão, quem lembra? E a Nayene fez aquela pessoa que estava em direção ao alvo. O alvo da vida dela era a vontade de Deus. E todas aquelas adversidades e distrações não puderam tirar ela daquele lugar da vontade de Deus. Então, onde você quer chegar na sua vida? O que você tem para a sua vida? O que você deseja nos dias que estão por vir aí na sua vida? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque todos nós, cada um de nós, nascemos com um propósito aqui nessa terra. E existe um lugar de realização do homem e da mulher ser plenamente feliz, que na Bíblia que diz bem-sucedido em tudo que eu realizar. Mas esse lugar é só quando conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós despertamos, não, eu não nasci nessa terra por acaso. Deus tem um propósito maior para a minha vida. Como que eu posso entrar nesse lugar? E Deus tem para nós, para cada um de nós, um plano perfeito, a perfeita, agradável e boa vontade dele para as nossas vidas. E quando nós conhecemos esse lugar, todo o tempo que você passa na presença de Deus, Ele vai te guiar a esse lugar, trazendo luz para o seu entendimento de você mesmo, para você se enxergar a você mesmo. E as mudanças que Deus vai requerer da sua vida, eu quero mostrar aqui. É como se no natural fosse assim, Deus requeresse da Nahara que ela ficasse sem a mão dela. É só uma figura, né? Mas é algo na vida dela que Deus está pedindo para ela ficar livre daquilo ali, para ela abrir mão daquilo ali. Então é como se Deus viesse aqui com uma faca e cortasse, soltasse a mão dela. E ela ficasse sem a mão, ok? A mão da Nahara agora está aqui. Aí eu pergunto para vocês, quem que era realmente a Nahara? Ela ali ou essa mão, essa parte aqui dela? Isso aqui é a Nahara? Tudo que Deus requer na sua vida não é o você real. Tudo que Deus requer que você mortifica na sua vida e que você abra mão de algum procedimento, de algum hábito, seja o que for na sua vida, porque nós conhecemos a nós mesmos. E nós sabemos aqueles lugares que nós precisamos abrir mão para poder agradar o nosso Deus. Tudo que você abrir mão por amor ao seu Deus e você ficar livre, não era o você real. O você real é esse que permanece aqui em obediência a Deus, onde tudo que você abre mão na sua vida, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho a vida inteira. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Frutos para quem? Frutos para o nosso Deus, para engrandecer o nome do nosso Deus aqui na terra. Então, tudo que Deus requerer da sua vida, que você abra mão. Num primeiro momento, você pode falar, não, mas isso eu não consigo. À medida que você for se entregando a Deus, Ele mesmo vai te dar toda a condição. Se pelo Espírito mortificardes, fazer morrer os feitos do seu corpo, somente aí que você vai viver. Entenderam? Então, o que ela abriu mão não era ela real. Ela real é esse espírito, essa nova natureza que Deus deu a ela o dia que ela aceitou Jesus. E é desse lugar, dessa nova natureza, onde Deus já tem tudo preparado para a vida dela e para a vida de cada um de nós. Então, eu queria ler com vocês Lucas 15, que fala da parábola do filho pródigo, porque nós podemos conhecer um pouquinho mais desse amor de Deus demonstrado por nós. O que era a parábola, então? Era Deus, Jesus, né, quando ele ensinava, ele falava de uma maneira que as pessoas poderiam entender. Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar palavras muito difíceis, coisas que vão passar como se fosse um professor universitário falando para as crianças aqui da creche. E ele viesse com todo aquele modo de falar que ninguém ia entender palavra nenhuma. Então, Jesus, quando ele ensinava da maneira que as pessoas iriam entender o ensino e receber aquela palavra e acolher no coração e receber uma nova condição. Então, Jesus usava situações cotidianas da vida ali das pessoas lá em Israel
para ensinar princípios espirituais. Então, quando ele fala aqui da parábola do filho pródigo, que muitos de nós já conhecemos de cor, ele queria ensinar um princípio. Então, vamos olhar aqui. Lucas 15, versículo 11. E Jesus continuou. Primeiro, ele falou da parábola da ovelha perdida, depois da moeda perdida, tudo mostrando o amor de Deus. Quando nós cantamos aqui aquela música, Ousado Amor, que deixa as 99 e vai em busca daquela ali que se perdeu, nós vemos o quê? O amor de Deus. Como nós somos e temos valor na presença do nosso Deus. Cada um de nós temos esse valor. E aqui ele continua o ensino, porque quando Jesus ensinava, não era tudo divididinho aqui, os capítulos e os versículos. É como se Jesus estivesse diante de uma multidão e ele estava ensinando um princípio espiritual. Então, tudo faz parte de um contexto. Então, não existe isso de eu abrir a Bíblia, pegar um versículo e aquilo ali, daquele versículo, eu criar uma doutrina e criar uma regra e criar algo que todo mundo tem que se submeter. Porque a Bíblia é uma verdade só. Então, quando você passa tempo lá, não, hoje eu vou ler a Bíblia, você nunca pega um versículo separado do contexto, entenderam? Você pega ali, onde começou esse ensino? Onde que Jesus começou ensinando? Então, eu vou ler aqui, e ali você vai passando tempo com o Espírito Santo, dando a ele a condição de depositar no nosso espírito. Semana passada foi colocadas as dispensas, não foi? Os armarinhos aqui, foi tão legal. Quem lembra aqui das dispensas? Na hora do problema, a irmã abriu lá, não tinha nada de bom, onde ela pudesse apoiar a vida dela, não foi? Mas aquela que era diligente em passar tempo com Deus, na hora que ela abriu a dispensa, tinha toda a condição ali já preparada no espírito dela. Então, esse tempo que você passa, tendo uma disciplina, realmente tem que ser uma disciplina, em passar esse tempo com Deus todos os dias, como que Jesus ensinou? Quando você orar, você vai para o seu quarto, para um lugar reservado, e vai buscar a presença do seu Pai. O seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ontem nós tivemos aqui, de novo, vou falar, o show de talentos, e quem ganhou foi um teatro maravilhoso que vai ser passado aqui, né, Nayane? E ali mostrou uma jovem que entra para dentro do quarto para buscar a Deus com o celular. E toda hora toca mensagem e ela vai vendo ali e se distraindo, né? Então, se você vai tirar tempo na sua vida para buscar a Deus, seja diligente nesse momento que você está ali buscando. Porque se você entrar na presença do seu Deus com simplicidade, igual eu falei aqui naqueles dias de dificuldade que eu estava passando, meu Deus. Mas o momento que eu estava ali era realmente o momento de entregar o meu coração ao meu Deus e receber dele algo que eu não podia de mim mesmo sair daquela situação. E através da adoração eu fui recebendo um outro lugar de paz no meu coração. E Deus foi confirmando várias palavras que Ele já tinha me falado. Lembra da dispensa? Eu não precisei ir lá correr no supermercado, correndo e encher minha dispensa. Porque já estava lá depositado. Desses dias que eu fui diligente em buscar o meu Deus. Olha que maravilha que é. Não é o cuidado de um pai que não deixa faltar nada? Quando você vê lá na sua geladeira, já começa a faltar as coisas, você vai deixar seus filhos passarem fome? Não vai. E o seu pai cuida de você, ele já tem toda a condição preparada, por causa do amor dele, por causa do sacrifício dele por você. Nós é que não entendemos isso, porque a nossa vida é tão ocupada, né? Realmente todos nós temos uma vida onde nós podemos ocupar as 24 horas do nosso dia com alguma coisa. Então, a decisão de sair de toda essa vida natural que nós temos, a vida onde a gente busca só os nossos prazeres. Eu quero isso aqui, então eu vou lá e faço. Agora eu quero mais um pouquinho que isso me faça tão bem, aí eu vou lá e faço. E assim nós vivemos os nossos dias, os nossos anos. Que a nossa vida passa sem experimentarmos o que realmente era o propósito de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Se você quer esse lugar, é um lugar que você tem completo acesso de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Onde as pessoas vão olhar para você e não vão compreender realmente. Mas como que esse jovem pode ter tanta alegria? Ele nem namora, olha lá, né? Ele nem faz isso aqui, ele nem bebe, ele nem usa droga. Como que ele pode ser alegre? Como que ele pode se achar que é amado se ele nunca namorou? Não é assim?
Porque a maneira que o nosso Deus, o que Ele diz a respeito da nossa vida, não é a maneira que esse mundo diz. Você precisa conhecer o que Deus diz a seu respeito, para você ter um lugar de segurança onde você pode andar. Para você não ser como uma criança, movida de um lado para o outro, aí aquele ali falou uma coisa, agora esse aqui falou outra. Porque Deus não quer que a gente viva nesse lugar de somente crianças. Ele tem um lugar mais alto para nós vivermos. Um lugar onde, do nosso interior, daquilo que nós já experimentamos do nosso Deus, nós vamos conseguir vencer as adversidades que surgem na nossa vida. Esse era o propósito do Evangelho. Quando Jesus veio, Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Quando você não tem esperança, você precisa deixar esse Cristo viver em você. Cristo em você, a esperança da glória. Porque a gente fica procurando só nas pessoas a condição de resolver os nossos problemas. Mas isso é a condição só da criança. Quando seu filho é pequeno, tudo que ele precisa, você que tem que resolver para ele. Se ele brigou lá no parquinho, mamãe tem que ir lá resolver, não é? Mas quando ele se torna adulto, ele já deixa essas coisas de criança. Você tem essa condição de deixar esse lugar de somente criança. Marca aí, Lucas. Abre em 1 Coríntios 13. Para você ver que é a realidade. E isso é o lugar que Deus está nos chamando como a igreja. Para a gente poder servir as famílias aqui do bairro, para poder servir as crianças que chegam aqui, numa condição de todas machucadas no coração, por sofrerem injustiça dentro dos lares delas. Nós temos visto essa realidade, de dia após dia chegarem crianças aqui, realmente necessitadas de conhecer um amor que elas não conhecem na família delas. E nós temos visto o amor que nós temos demonstrado para elas, a mudança dia a dia das crianças. Nós começamos a primeira turma com a Nara em setembro. Se você conhecesse as crianças lá e conhecesse hoje, completamente mudadas por causa do amor de Deus que elas têm recebido todos os dias aqui, quando elas vêm aqui nesse lugar. Você acha que isso não é possível? É o mesmo amor de Deus que vai mudar a condição das pessoas lá dentro do seu lar. Quando realmente as pessoas não merecem, você decide permanecer amando. É esse lugar que o nosso Deus nos deu, de recebermos o amor dele. E juntamente com esse amor, recebermos a condição de vivermos aqui nessa terra. E o mundo conhecerá Jesus por causa do amor que nós temos uns para com os outros. As crianças agora têm sido ministradas porque elas, como tem a televisão, né, eles vêm no momento do cineminha. E as professoras começaram a colocar, principalmente na área que tem mais tempo as crianças, músicas de adoração. Então, os meninos já chegam pedindo, tia Naná, coloca aquela música, coloca a música do Marcos Brunet, coloca a música, e vai citando os nomes. Aí, outro dia, a Nara mandou para mim, eles estavam aqui ouvindo as músicas, e tinha menina ajoelhada no chão, tinha menina adorando, com as mãos assim. Agora, vocês imaginam a realidade dessas crianças. Nós temos crianças que os pais são donos de bares, né, que ficavam naquela realidade ali, ouvindo aquele tipo de música. Você imagina, a criança chega lá, só música de funk, só aquele tipo de música, e chega lá adorando a Deus, adorando a Deus. Vocês imaginam a mudança que eles estão levando por causa do amor que eles têm recebido aqui. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós realmente mudarmos a realidade das pessoas por causa do nosso posicionamento em Deus. Eu venho aqui na creche uma vez na semana, né? E esses dias que eu estava passando aquela dificuldade lá na minha vida, aquela pressão toda, eu chego aqui, eu sento com eles lá no chão e fico brincando com eles. E a alegria que vem desse lugar, de ter a certeza, Deus me chamou para estar aqui nesse lugar, servindo, não buscando a recompensa dos homens, mas fazendo na minha vida como para o meu Senhor. Tem uma aluna nova que entrou agora em janeiro, que é uma criança especial, que ela tem síndrome de Down. Quando eu chego aqui, eu já vou buscando ela, e ela é toda amorosa. E quando ela me vê, ela me dá um abraço. A gente vê, irmãos, que existe um lugar diferente que nós podemos viver. A gente fica só na nossa vida natural, só em busca das coisas, só você trabalhando. E dá tanto trabalho você viver só para agradar as pessoas.
Dá trabalho demais isso. Busca agradar o seu Deus em primeiro lugar. Você vai ter uma paz e um lugar aqui dentro de você que as pessoas realmente não vão entender. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parecem loucura. E não pode entender. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus tem esse lugar para cada um de nós. Um lugar de liberdade. Onde você não vive preso a mais nada. Vamos ver lá, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu fazia o quê? Eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Mas quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás. Foi uma decisão minha, as atitudes próprias das crianças. E abre também em 1 Coríntios 3, volta aí, 3, 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, e nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Olha que palavra tão clara, né? Eu li na versão King James, mas aí na sua Bíblia também, na outra versão, é o mesmo sentido. Então Deus está nos chamando para nós não sermos mais como crianças, que vivem somente segundo os padrões exclusivamente mundanos. É uma palavra forte, mas é um lugar onde Deus está nos chamando. Porque do que adianta a gente vir aqui toda quarta-feira, todo domingo, às vezes no sábado também, e realmente não existir em nós um crescimento, uma vida diferente, onde as pessoas podem olhar, nossa, mas como que aquela pessoa mudou? Não é isso? Esse é o propósito do Evangelho. De mudança da condição do nosso caráter, do modo de tratar as pessoas, do modo que eu vivia só preso nas minhas emoções, agora eu não vivo mais, na maneira como eu lido diante dos meus problemas. Não precisa existir um crescimento? Eu não queria que os meus filhos a vida inteira permanecessem lá com 1 ano, 2 anos, eu tendo que olhar eles, que abria a gaveta, fazia aquela bagunça toda, que não podia ficar 1 segundo sozinho. O crescimento natural, da mesma maneira existe o crescimento espiritual, onde o você interior, a você real, quando eu mostrei aqui na área, precisa existir um crescimento. E sabe como que você cresce? Orando em línguas? Não somente isso. A oração em línguas vai te dar a condição de você obedecer a Deus. Só existe crescimento espiritual com obediência a Deus. O momento que você passa com Deus orando em línguas, jejuando, é para Ele te dar a condição de você obedecer. Não é para você se mostrar para os outros. Estou lá no supermercado, estou lá no salão orando em línguas na maior altura para as pessoas verem o quanto eu sou espiritual. Esse não é o propósito da oração em línguas. A oração em línguas vai te dar a condição de você enxergar o que precisa ser mudado na sua vida. E quando você permanece, e junto com a oração você coloca o jejum, e junto com a oração você coloca nos seus lábios o que Deus diz a seu respeito, existe um lugar onde você vai receber uma força para obedecer a Deus, para deixar de lado aquelas coisas de quando você era só uma criança, dependente do amor de todo mundo, da aceitação de todo mundo. Deus quer o nosso crescimento. Porque nós, como crianças, nós não podemos impactar o mundo, sabia? Você, como criança, você age igualzinho a pessoa que não tem Deus. Não falou aqui? Eu ajo conforme só os padrões desse mundo. Mas quando eu me torno amadurecida, por causa da obediência ao meu Deus, eu abri mão daquilo que meu Deus solicitou aqui na minha vida. Eu abri mão, aquilo não sou eu mais. A Michele real é essa aqui, que o meu Deus está me vendo. Aquilo que eu abri mão na minha vida não era o eu real para o meu Deus. Então é esse lugar que Ele tem para nós. Para terminar, vamos ler Lucas 15, o filho pródigo, para vermos o amor do nosso Deus por nós. Um amor que nunca muda, um amor que nunca falha, um amor que sempre vai te aceitar na presença dEle, que nunca vai te desprezar. Você precisa conhecer esse amor, para não ficar só dependente do amor das pessoas. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles
reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Então um dos filhos recebeu lá toda a parte que ele teria direito quando o pai morresse. Mas ele falou: não, eu quero agora. E o pai deu para ele. 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma, como que fala aí? Aqui fala irresponsável. Então tudo aquilo que ele recebeu do pai dele, por decisão própria dele, ele pegou tudo que o pai tinha dado para ele e viveu de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que ele possuía, tudo que ele tinha recebido do pai dele, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Então, qual que era a primeira realidade daquele filho? Ele era plenamente suprido na presença do pai dele. Ele tinha tudo o que ele precisava para viver todos os dias da vida dele, na presença do pai dele. E o que ele fez? Ele decidiu por decisão própria. E o pai impediu dele ir embora? Não. Da mesma maneira, Deus nunca vai te impedir de você fazer na sua vida exatamente o que você quiser fazer. Ele não vai te impedir. É a sua decisão. Mas o que nós vamos ver aqui, o que aconteceu com o filho, que decidiu voltar para a presença do pai. Mas existe também uma outra realidade. E se ele não tivesse decidido voltar? Qual que seria o futuro dele? Ele se perderia naquele lugar ali. Vamos ler, continuar. 15. Por esse motivo, que acabou tudo que ele tinha, a terra onde ele estava vivendo começou a passar fome, ele teve que o quê? Foi trabalhar. E ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que ele estava, que o mandou para o campo a fim de cuidar do quê? Dos porcos. Quando Jesus coloca aqui os porcos, é porque ele estava falando ali para pessoas de Israel, que tinham a figura do porco como uma coisa imunda, não é? Então, era a profissão mais vergonhosa que um judeu poderia exercer ali naquela época. E qual que é a profissão que o filho, que tinha tudo na presença do pai dele, foi exercer? Exatamente essa, de cuidar dos porcos, que era a profissão mais vergonhosa, porque ia cuidar daquele bicho que aos olhos de Deus, desde lá do Velho Testamento, era um animal imundo. Então vamos continuar. 16. Ali ele chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Quando eu li isso aqui, Deus falou comigo, porque o que realmente o filho pródigo precisava, ninguém naquela terra poderia dar para ele. O que realmente o filho pródigo, que tinha conhecido toda a provisão, todo o amor da presença do pai dele, o que ele realmente precisava, não era o mundo que ele estava vivendo, que ele iria encontrar. O que ele realmente precisava, somente a presença do pai poderia dar para ele novamente. Por isso que ninguém poderia dar nada para ele naquela terra que ele estava vivendo. 17. Foi quando, diante de todas essas situações, o que aconteceu? O filho caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? E ele não ficou só nessa situação de reconhecer a própria condição dele. O que ele fez? Ele se levantou, ele tomou uma atitude conforme a decisão dele, irmãos. Isso que nós precisamos na nossa vida. Às vezes nós somos convencidos pelo Espírito Santo, principalmente nesse momento, quando nós nos reunimos e vem aquela consciência de nós mesmos, que nós precisamos de mudança. Eu necessito de mudança. Porque quando nós nos reunimos, o Espírito de Deus, que está aqui se movendo, o maior desejo dele é que todos nós andemos num lugar de liberdade nos nossos corações. E ele quer nos fazer livres. Então vem um convencimento do Espírito Santo. E nos momentos que você está lá sozinho com Deus no quarto, vem um convencimento. Mas juntamente com esse convencimento, é necessário, se faz necessário,
Uma atitude que você vai tomar para não ficar somente você sabendo que está errado e depois se conformando com aquela situação, entendeu? Porque Deus, quando mostra alguma coisa na nossa vida, Ele quer nos fazer livre daquilo ali. Porque para Ele, o você real não é aquela pessoa que está tendo aquelas atitudes. O você real é esse que Deus já preparou todos os seus dias para serem dias bem-sucedidos aqui na terra. Então, o filho pródigo, ele não ficou só consciente. Não, lá na casa do meu pai tem tudo em fartura. O que é que ele fez? Eu vou me levantar e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, eu vou falar com ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele se levantou e foi ter com o seu pai. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma atitude que nós necessitamos. Toda vez que nós temos consciência da nossa própria condição. Não é ficar só condenado ali, esse sou eu mesmo, não tem jeito, essa é a minha vida, já fui assim a vida inteira, não tem esperança para mim. Não é viver nesse lugar. É você saber que existe uma nova condição, porque na presença do seu pai você tem toda a provisão que você precisa para viver na condição de filho. 20. Como foi a atitude do pai para com ele? E logo em seguida ele levantou-se e saiu na direção do pai. E vinha ele caminhando, ele ainda distante, lá longe, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. E muito o abraçou e muito o beijou. Esse é o amor maravilhoso do nosso Deus, que não nos trata segundo as nossas transgressões e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o Deus que você tem, o seu pai. Porque o Deus que a religião apresenta é o Deus carrasco, que vai pôr a mão sobre a pessoa, né? Eu lembro dessa pregação do Gustavo. Lembra, Gustavo? Pregou uma vez, tá vendo? Não esqueci. Que Deus pesava a mão sobre as pessoas. Mas, na verdade, a mão de Deus é para a salvação. Mostrando esse amor dele com cada um de nós que nos aceita. Naquela condição toda, o filho deve ter chegado lá numa condição deplorável. E o pai não tinha desistido dele. Olha só, o seu Deus não desiste de você. O pai viu ele vindo ainda longe, ele não tinha desistido do filho voltar para a presença dele. Que coisa maravilhosa, é o amor do nosso Deus por nós. O pai não tinha desistido do filho. E ele não desiste de você. Não desiste dele, não desiste do seu pai. Ele te ama com um amor que esse mundo não tem para te oferecer. O amor do nosso Deus é esse amor perfeito, um amor que jamais acaba, um amor que jamais despreza, um amor que jamais machuca, um amor que sara o seu coração. Esse é o amor do Pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e pleno de compaixão, correu ao seu encontro. 21. Então o filho lhe declarou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho não chegou lá naquela condição de orgulho. Fiz tudo ali, mas agora eu voltei. Não, voltou numa condição de simplicidade, de humildade no coração. É isso que Deus precisa de você e de mim. Uma condição de sinceridade nos nossos corações. Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Que seja essa a nossa oração todos os dias. Eu preciso da tua presença, Jesus. Eu necessito da tua presença. Eu não consigo nem amar meus filhos. Não consigo fazer o bem para eles sem a tua presença. Passa a viver nesse lugar de simplicidade. Não fica achando que você é grande demais. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem? Ao humilde, a esse que reconhece que precisa dele. Você precisa dele? Eu preciso. Então Deus é o que exalta a sua cabeça acima dos inimigos que te cercam. E te coroa de graça e de misericórdia. E no lugar da sua vergonha você terá dupla honra. Porque a honra que vem da parte do seu Deus não é de acordo com a honra que esse mundo dá. A honra desse mundo é passageira. Nós temos visto isso acontecer todos os dias. A pessoa está lá, desfrutando da vida, de repente, bate uma polícia lá. Isso que você estava fazendo é tudo ilegal. Todo o dinheiro que você tem, toda a glória que você tinha, já passou. Agora vai viver lá num cubículo 4x4, lá na cadeia. Nós não temos visto isso na realidade do nosso país?
Porque a glória desse mundo não se compara com a glória a ser revelada em cada um de nós. Porque a ardente expectativa da criação, todas as pessoas que você conhece, anseiam por ver a manifestação dos filhos de Deus. O filho de Deus não tem falta de nada. O filho de Deus, quando ele passa por problema, na presença do pai dele, tem tudo que ele precisa para ser suprido. Na presença do seu pai, você já tem tudo disponível para você. Corre para a presença dele. Faz igualzinho aqui o filho pródigo. 22. Entretanto, o pai ordenou, ele falando aquilo que não era mais digno, aí o pai falou para os servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Naquela época, somente os senhores usavam sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços. Então, quando o pai falou, traz a sandália, ele estava falando para todo mundo ali, olha aqui, ó, ao meu filho, com direito a tudo isso aqui que é meu, o meu filho tem direito a tudo isso aqui. Olha que maravilha. O filho não era mais escravo. Ele viveu naquele tempo ali, fora da presença do pai. Mas ele caiu em si. Eu vou ter com a presença do meu pai, porque na presença do meu pai eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. E o pai colocou as sandálias nos pés. Aqui está o meu filho. E colocou o anel de autoridade. Todo mundo que olhasse para aquele filho, para aquele homem, veriam, esse é o filho do Senhor dessa terra. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas ele não permaneceu naquela condição de perdido. Ele fez uma decisão a mais sábia da vida dele. E ele foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso. Maravilhoso é o amor do nosso Deus, não é? Por que a gente está perdendo tempo não recebendo desse amor dele por nós? Você tem toda a condição e um livre acesso a essa presença do seu Deus. Não viva na sua vida só com aquele peso que eu falei aqui. Já foi falado muitas vezes aqui, e eu vou repetir. Que o seu corpo, Deus nos criou para nós vivermos numa condição de paz, de plenamente supridos, para viver lá no Jardim do Éden. Deus não nos fez para nós vivermos em constante pressão nas nossas emoções, em constante estresse, em constante depressão, em constante desequilíbrio das nossas emoções. Porque o nosso corpo certamente vai refletir toda essa turbulência das nossas emoções no nosso coração. Então Deus está nos dando o quê? Um conselho de pai. Você não aconselha lá o seu filho, a maneira que ele deve comer, como ele deve proceder. O seu pai também tem conselhos maravilhosos da parte dele. Está tudo escrito aqui nessa palavra. Quando a gente lê, a gente fala, não, isso aqui é impossível. Não, mas todo mundo vive diferente. Não, isso aqui não precisa. Mas ao invés de viver nessa condição, reconheça no seu coração aquilo que você precisa na sua vida de mudança. Tudo aquilo que você abrir mão na sua vida, você vai receber de Deus. Aquilo que você não tem ainda. Mas é necessário esse lugar de você abrir mão por amor ao seu Deus. Para que exista crescimento, onde Deus possa encontrar um lugar na sua vida para você servir primeiro a sua família. E dessa condição de você servir a sua família, você servir outros e outros que Deus vai colocando diante de você para você servir com a sua vida, com o seu procedimento, com aquilo que você já recebeu da presença de Deus. A mesma consolação que você recebeu da presença do seu Deus, você vai poder consolar a outros. Amém? Então eu queria fazer uma oração, vamos agradecer ao nosso Deus por esses momentos na tua presença, Jesus. Nós te amamos. Nós te glorificamos por esse lugar disponível para cada um de nós. E nós decidimos no nosso coração que nós queremos mais desse lugar da tua presença, Jesus. Porque não existe vida fora da tua presença. Não existe esperança, não existe futuro para nós sem a tua presença, Senhor. Mas tudo nós vamos poder, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. A cada dia, quando eu me entrego na tua presença, existe uma condição de força, existe uma condição de vida disponível agora, exatamente agora, que nesse momento, quando estamos diante da tua presença. Aquele que clama diante da tua presença agora, recebe aquilo que eles precisam agora.
Nós te glorificamos, Jesus, porque a tua presença é real. O Senhor não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, esse Pai de amor, que o Senhor, com tanta simplicidade, demonstrou aqui nesta parábola, Senhor. E nós entendemos, nós recebemos no nosso coração. E o Senhor trouxe luz ao nosso entendimento, e nós queremos viver nesse lugar. E nós te pedimos, pelo teu Espírito, nos dê essa condição, essa força, porque nós queremos. Eu quero, Senhor. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais daquilo que o Senhor já tem preparado para mim e para a minha família. Eu quero mais, Senhor. O Senhor é que supre o meu coração. O Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nesse exato momento, você pode fazer um compromisso com o seu Deus. Por que você não faz aí baixinho? Faz agora, Ele vai te ouvir. Quando o filho pródigo estava lá sozinho naquela condição, ele reconheceu no coração dele que na presença do pai dele existia tudo o que ele precisava para você ficar livre da ira, para você ficar livre do adultério, para você ficar livre da fornicação, para você ficar livre da inveja, da contenda, da falta de controle, para você ter essa condição de domínio próprio. Tudo está na presença do seu Deus, tudo está na presença do seu Deus. Fala com Ele agora, nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, porque temos conhecido um Deus, não só de ouvir falar, mas um Deus de andar conosco, com cada um de nós, na nossa dificuldade, nas nossas fraquezas. O Deus que é o nosso amparo, o nosso vivo libertador. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos e te glorificamos por uma nova condição que vem da tua presença para cada um de nós, como filhos de Deus. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos desse mundo, não somos escravos dos nossos sentimentos, não somos escravos dos desejos da nossa carne. Somos filhos de Deus, com direito a uma herança onde Deus já supriu em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos. Nós te adoramos, Senhor. Somos o povo livre. Nós te glorificamos, Jesus. O Senhor já tirou do nosso ombro todo o peso e já despedaçou todo o jugo por causa da unção da tua presença que está disponível no momento das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos temores, das nossas aflições, Senhor. Diante de tanta pressão, diante de tanto tormento que as nossas circunstâncias trazem sobre as nossas vidas, existe um lugar de paz na tua presença, um lugar disponível para aquele que é filho. Nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Sairemos daqui fortalecidos, porque a tua presença e a tua palavra traz esclarecimento para os nossos corações e traz liberdade para os nossos corações. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Enquanto você for para a sua casa, durante a sua semana, se você tiver essa prática de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele mesmo vai endireitar as veredas da sua vida. Trazendo para a luz, onde você não vai ter mais do que se envergonhar. Nós te glorificamos, Jesus, em lugar da nossa vergonha. Teremos dupla honra. Em lugar do pranto, teremos cânticos de júbilo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Você vê que não precisa de muito, não é? Precisa você... Hoje eu estava vindo para cá, e aí eu passei assim na porta de uma igreja, tinha 7 passos para a vitória da sua família. Fiquei pensando, se fosse tão fácil assim, né? Eu vinha na igreja aqui 7 vezes e tudo lá na minha casa, num passe de mágica, vai se transformar. Porque Deus conta com você, pelo menos um em cada família, para se levantar nesse lugar da presença de Deus.
E você vai trazer a presença de Deus lá para dentro da sua casa. E o que precisa ser mudado lá? É a presença de Deus que vai mudar. Aquilo que você precisa é a presença de Deus que vai mudar. Quando você aprende a ter prazer na presença do seu Deus, desse lugar onde você traz a presença dele com a sua adoração, ele vai endireitando as veredas da sua vida, da sua família. É isso que nós precisamos. Este CD foi produzido pelo Ministério Fonte de Vida Eterna em Contagem, Minas Gerais. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 31 3357 0942, pelo e-mail contato@fontedevidaeterna.org.br